Boa tarde, gente. Então, a gente está começando o nosso sexto encontro. A gente vai dar continuidade é, ao texto, ao texto sobre a dialética singular particular universal. E hoje quem vai ajudar a gente aqui, quem vai mediar é a professora Patrícia. Ela que iniciou o grupo aqui, né, no o primeiro encontro foi ela quem mediou, além de que ela que ajudou a gente na organização de todo o grupo. Então, ela ajudou a gente, né, e mediou o primeiro e agora no último encontro. Então, acho que vai ser bem legal para ela ter acompanhado todo esse processo. Então, agora eu passo a palavra para ela. Oi, gente, tudo bem? A gente já estava conversando aqui, né? Mas agora oficialmente, oi, tudo bem? Eu não sei, quantos de vocês eu queria ouvir um pouquinho, ou né, que vocês falassem ali no chat mesmo, quantos de vocês já participaram de alguns outros encontros, né? Então, só para abrir aqui e ler rapidinho, o primeiro encontro que fui eu que conduzi, né? Foi sobre um texto do Luria, que ele explica um pouco, né, das ideias iniciais do Vygotsky, de como que a psicologia histórico-cultural foi se configurando ali no contexto histórico da União Soviética. Aí depois a gente tem um texto da Silvana Tuleski, né, falando sobre a defesa histórica da teoria vygotskiana e traz né, essa perspectiva histórica mesmo do desenvolvimento da teoria. Depois a gente vai para os problemas de método, né, que a Mel conduziu lá, e vai tentando entrar assim no método materialista histórico dialético, mas também né, numa noção da crise da psicologia, de como o Vygotsky vai se contrapondo à psicologia tradicional. Depois a gente vai ter acho que foi a Thalita, né, que conduziu sobre a atividade consciente, né? E aí a gente entra na dialética singular particular universal, certo, Pamela? Vocês foram trilhando esse caminho. E aí, acho que a gente vem né, de uma boa perspectiva histórica de como essa abordagem, né, de como esse olhar crítico em psicologia foi sendo desenvolvido no âmbito lá da União Soviética, como vai sendo estudado também né, em outros lugares. No texto da Silvana, a gente pode também fazer uma discussão né, nesse sentido, e como a proposição metodológica da psicologia histórico-cultural é importante né, para pensar e construir a psicologia, o saber psicológico, como uma crítica né, à lógica hegemônica, ao conhecimento hegemônico em psicologia. E aí, esse texto aqui, né, que é da Dialética Singular Particular Universal, ele é um texto que vai fazer um link, né, vai trazer um aprofundamento um pouco maior em relação às questões do método, já puxando né, um tanto ali no final para a psicologia, e vai ajudar a gente a entrar em alguns conceitos importantes que a gente pensou né, em aprender, em trabalhar no ano que vem, né, como uma continuidade dos encontros aqui. Então, nesse ano foi pensado da gente ter uma boa base metodológica para pensar em psicologia histórico-cultural, para no ano que vem entrar em alguns conceitos, né, chave dessa abordagem. Então, eu queria, assim, abrir agora no comecinho um espaço para vocês falarem um pouco do quanto vocês participaram, leram, entenderam né, dessas coisas anteriores, só para eu entender mais ou menos né, como está situado o grupo, para a gente avançar. E até também queria ouvir um pouquinho de como foi o encontro passado com o Matheus,
eu tenho, né, o material que ele trabalhou com vocês, mas eu queria saber até onde ele chegou, como foi a discussão, só para a gente não ficar repetitivo aqui e conseguir avançar, mas principalmente focar naquilo que gerou uma maior lacuna, maiores dúvidas, né, para vocês. Então, se vocês puderem me contextualizar rapidamente, aí a gente já começa. Quantos de vocês estavam no último encontro? Só para também eu saber. Uhum. Verena não conseguiu vir, tá. Acho que a galera não tá muito participativa hoje. A Camila falou que não conseguiu entrar também. Uhum. Tá, então, eu pensei que uma das opções metodológicas assim que eu poderia fazer hoje, como o Matheus ele pegou uma perspectiva mais geral do método e daí fica também gravado, né, para não ficar muito repetitivo, mas também para dar conta, né, do pessoal que não participou dos últimos encontros, eu pensei em a gente ir seguindo mais pelo texto no encontro de hoje, né, porque eu vi que o Matheus ele foi para outras coisas, para outras obras também, né, foi fazendo uma relação bem com o método. Então, acho que vale a pena depois vocês darem uma olhada na gravação. E aí eu pensei em ir seguindo aqui pelo texto e ir trabalhando as dúvidas de vocês e as questões que ficarem, né, relacionadas mais ao texto mesmo. Bom, então, esse texto, né, da Juliana Pasqualini e da Lígia Márcia Martins, ele é um texto de 2015 e, assim, ele é um texto que é bastante interessante, né? Ele é muito bom porque ele traz algumas questões bem importantes sobre a dialética singular, particular e universal, que já tinham sido discutidas no texto da Beth Oliveira, né? E traz uma questão ali de trazer alguns autores da psicologia, da filosofia, da sociologia, enfim, para pensar mesmo na questão da atuação, né, do psicólogo. Ainda assim, acho que quem leu, né, pode olhar e falar: nossa, mas é um texto difícil, né? É um texto carregado de conceitos, então foi difícil para mim pensar na prática, por exemplo, né? Eu já ouvi pessoas comentando isso, né? Por quê? Porque é um texto que demanda um pensamento bastante conceitual, né? Ele é um texto que trata de uma questão que está abstraindo a realidade para entender a realidade, né? Então, ele é um texto que trabalha com uma relação sistemática entre conceitos, né? Entre os conceitos. E aí acaba sendo um texto difícil de ler, às vezes você lê um parágrafo, tem que reler, né? Porque demanda uma história, né? De conceitos e de coisas que você tem que entender em cada parágrafo. Então, pensando nisso, né? E nessa dificuldade, em entender essa parte, né? Das questões relacionadas ao método, eu vou pedir para vocês sempre perguntarem, levantarem a mão, falarem para, né, eu explicar de novo, porque eu entendo que não é um texto fácil, tá? E quanto mais a gente vai se aprofundando mesmo na teoria, a gente vai tendo que, né, desenvolver um pensamento cada vez mais conceitual mesmo, para dar conta de correlacionar, né, abstratamente todas essas coisas. Bom, eu pensei em ir colocando sínteses de todos os pontos, e aí
ir lendo alguns trechos com vocês e a gente vai conversando, né, sobre esses trechos, tá? Por favor, falem, gente. Eu sei que está todo mundo no fim do semestre e tal, né? Mas tentem trazer as reflexões de vocês, porque eu acho que isso é bem importante e também uma das ideias, né, para esses encontros, e a gente não ficar num modelo de aula, assim, né, que eu acho que fica muito pesado, principalmente para um sábado à tarde. Então, vão falando. Bom, na introdução, o que a gente tem que pensar? Na introdução, elas estão fazendo, né, uma síntese do texto todo, estão apresentando, né, o texto como um todo, mas o que elas deixam bastante marcado é a relação entre imediaticidade e essência, né? Ou seja, essência e aparência. E aí, elas trazem essa discussão porque é algo muito importante para a teoria histórico-cultural, né? Então, ir para além da imediaticidade fragmentada, né, daquilo que é empírico, daquilo que é imediato, é algo muito caro à psicologia histórico-cultural, por conta, né, do método materialista histórico-dialético, mas por conta do nosso compromisso em entender a origem e explicar a origem, né, a gênese das questões psicológicas e das relações humanas. Então, aqui, né, no começo, elas já vão colocar ali no primeiro parágrafo, e aí eu vou ler só para ver o quanto, né, vocês já, assim, refletiram sobre essa apresentação que parece boba, mas já está carregada de um monte de conceito. O presente ensaio teórico pretende contribuir para a pesquisa em psicologia, na página 363, tá? Eu não sei se vocês querem... Vocês estão com o texto aí, gente? Ou querem um tempinho para pegar? Posso ler? Eu acho que eu vou fechar minha câmera para poder ficar pertinho da tela para ler, tá? Tá. Beleza. Qual que é o parágrafo que você está lendo? Ali, na página 363. Ah, Opa, tá. Na 360, para mim é 363, não sei aí Tá. para você. Beleza. Ou 2. Quer dizer assim, né? Nesse contexto, o presente ensaio teórico pretende contribuir para a pesquisa em psicologia. Eu acho que nesse aí é na 362, então, Pamela, que é do lado ali. Ali em cima. Tá, pode lendo tanto pra gente. Ali em cima, pode ir um pouquinho mais para cima e mais para a esquerda. Ai, meu Deus. Aqui? Isso, ali nesse contexto, no primeiro parágrafo de todos. Ali, introdução, daí na metade desse parágrafo da introdução. Aqui. Nesse contexto. Tá. Neste contexto, o presente ensaio teórico pretende contribuir para a pesquisa em psicologia e para o exercício profissional do psicólogo, colocando em questão a unidade dinâmica indivíduo-sociedade, postulada pelo materialismo histórico dialético, à vista da necessidade de superação das cisões usuais estabelecidas entre os polos dessa relação. Então, aqui elas já estão colocando, né, que existe uma tensão entre polos, né, que a gente, na filosofia, sociologia, de modo geral, identifica como indivíduo-sociedade,
e que a gente precisa entender como se dá essa relação a partir do materialismo histórico dialético. E isso, para a gente, na psicologia, é importante, pensando na nossa atuação enquanto profissional psicólogo, né? O preceito lukácsiano acerca da dialética singular particular universal é apresentado nesse artigo como um dos princípios imprescindíveis à compreensão da referida dinâmica. Da mesma forma, a compreensão da sociabilidade humana, dado fundante da afirmação vigotskiana em relação à natureza social do psiquismo. Então, a gente já tem uma caracterização aqui, né, de que entender as relações humanas, do ser humano consigo mesmo, as relações do ser humano com outras pessoas, com o gênero humano, né, com aquilo que foi produzido historicamente ao longo da sociedade, né, que é o gênero humano, ao longo da história, a relação do ser humano, né, com essas questões, né, que a gente chama de sociedade, precisa ser entendida a partir dessa dialética singular, particular, universal. E aí essa dialética vai dar um fundamento, né, para a gente entender o movimento de relação da sociabilidade humana, né, que vai ajudar a gente também a entender a natureza social do psiquismo. Natureza social do psiquismo, né, como a gente já viu em outros encontros, e talvez vocês já tenham visto em outros momentos, outros estudos, vai se dar, né, por essa questão de que, desde que a gente já nasce lambuzado de humanidade, né? A gente já nasce seres que são sociabilizados, né, que estão imersos, nós estamos imersos, né, em relações sociais desde que a gente é bebezinho. Então, você nasce, você chora, alguém dá um sentido para o teu choro, você é coberto com um tipo de cobertor, vai dormir num berço, se alimenta a partir, né, de relações que também, né, partem de uma noção de sociabilidade já humana. A nosso próprio momento, né, do nascimento já está relacionado com um desenvolvimento científico bastante desenvolvido ao longo da história. Então, a gente já nasce, né, numa sociedade que existe antes da gente, e a gente vai se tornando humano conforme a gente vai se desenvolvendo e se apropriando, né, dessas relações todas, né, que são existentes. Então, aqui, nesse processo todo, né, a gente vai se relacionando com o mundo, se tornando humano e se singularizando nesse processo, né, se tornando um ser único, que tem uma personalidade irrepetível e tal, como as autoras vão comentar aqui no texto. Daqui até aqui, alguma questão, alguma dúvida, mas isso, né, é só para entender esse primeiro parágrafo mesmo, de onde elas estão partindo. Bom, tranquilo até aqui? Então tá. Obrigada, Miriam. Então, a gente vai continuar. Eu vou, nessa parte aqui da introdução, eu vou ler algumas coisinhas. Depois também vou ler, mas vou explicando, só porque eu acho que dá um panorama geral e faz um link com o que o Matheus trabalhou no último encontro, tá? Então, ali no outro parágrafo, no parágrafo de baixo, elas vão dizer que o método materialista histórico dialético, né, ele vai partir do pressuposto da primazia ontológica do real. Que palavreado difícil, né? Mas, assim, a primazia ontológica do real significa que, né, a realidade ela vai existir antes de qualquer coisa, ela vai existir antes da nossa existência, né? Então, significa reconhecer o real como algo que tem uma existência em si.
o conhecimento humano ele é entendido como uma reconstrução da realidade objetiva no pensamento. Então, assim, a gente tem a necessidade de conhecer a realidade, transformar a realidade, porque nós, seres humanos, precisamos transformar essa realidade para viver enquanto humanidade, né? Para sobreviver, pensando em questões básicas de sobrevivência, como moradia, alimentação e tal. Ninguém aqui, né, fala, estou com fome, vou ali, sei lá, estou vendo uma lebre, vou ali pegar, caçar a lebre, comer rapidinho e já volto, né? A gente, de modo geral, a gente vai ter algumas coisas já na geladeira, vai no mercado, né? Essas relações de caça, elas existem, mas a gente vai ter formas de se organizar que passa já por um processo bastante industrializado, né? Que passa por toda uma história de desenvolvimento dos meios de produção para que a gente possa sobreviver. Então, a gente sobrevive se alimentando de coisas que são cada vez mais processadas, né? E não processado no tipo do alimento que é processado, ultraprocessado, não por aí, mas que passam, né, por diversas formas, né, de sociabilidade. Então, alguém plantou, alguém vendeu, alguém revendeu, né? Mesmo aquilo que você compra ali na feira, né? Alguém plantou, veio, vendeu e tal. Então, a gente vai também criando essas formas, né, tipicamente humanas de relação, inclusive de sobrevivência. Então, assim, o resultado da elaboração teórica representa uma forma de reprodução ideal de um processo real. Então, a gente vai no processo de conhecimento, né, da realidade, a gente vai reproduzir em termos de ideia, né, ideal no sentido de ideia, o processo real, aquilo que a gente vive nas relações concretas, né, tentando uma maior aproximação possível, fidedigna. Trata-se do postulado pela psicologia histórico-cultural do psiquismo como imagem subjetiva da realidade objetiva, a quem compete orientar os indivíduos na realidade concreta. E aí, como vocês viram lá no texto sobre a questão da atividade consciente humana, essa imagem subjetiva da realidade objetiva, ela não é uma representação, um espelho, né, um reflexo igualzinho, né, da realidade objetiva. A gente vai se apropriar dessa realidade objetiva tendo algumas determinações importantes. Em momentos do desenvolvimento humano, que também é diferente, em que o nosso psiquismo, as nossas relações possibilitam que a gente apreenda um aspecto da realidade e não outro, né? Então, por exemplo, a gente, ao se desenvolver, vai estar inserido numa sociedade que no capitalismo que explora seres humanos, né, num modo de produção que vive dessa exploração, e com isso a gente vai ter como aspectos importantes da sociabilidade humana alienação, né, e ideologia. Isso vai fazer parte das relações que já estão postas quando a gente nasce, e a gente vai se desenvolvendo tendo como mediação essas relações, né? Essa produção ideológica de conhecimento, de arte, enfim, e também essas relações alienadas que vão também formar a nossa personalidade, né? Que vão fazer parte dessa formação de personalidade. Então, aqui, a nossa imagem subjetiva da realidade objetiva, ela vai ser formada, né, de acordo com essas coisas que estão para além de nós, né? E a gente vai se apropriando do mundo de uma forma que é também fragmentada, né? Mas num processo de desenvolvimento crítico, né, da consciência, do
de se apropriar de conhecimento crítico sobre a realidade, a gente pode ir tomando consciência também sobre como as relações de fato funcionam, tá? Então, aqui elas estão trazendo um pouco dessa história, né, disso que os autores analisam em relação a como que a gente, ser humano, né, o indivíduo, vai se apropriando da realidade concreta e também, né, está embutida aqui nesse parágrafo a noção de como que a própria humanidade foi produzindo conhecimento ao longo da história, tá? Estão acompanhando? E daí Então, vejam como é carregado. Pode falar. O meu celular, ele reiniciou e eu me perdi. Eu caí da sala, eu não sei em qual parágrafo vocês estão. É nesse que está aqui na tela? Não, né? É aqui no método materialista histórico dialético. Ah, Verena. tá. Uhum. Tá bom, obrigada. Imagina. Então, gente, daqui a gente tem, então, elas fazem uma contextualização, né, do porquê que, no primeiro parágrafo lá, por que a dialética singular, particular e universal é importante, como que o psiquismo e o conhecimento humano vai se desenvolvendo, para daí, no terceiro parágrafo, falar sobre a escola de Vygotsky, né, e como que a escola de Vygotsky vai pensar na questão do desenvolvimento, né, do conhecimento, pensando em relação ao conhecimento psicológico, né, e como que a gente precisa entender e movimentar o materialismo histórico dialético para conseguir chegar, né, em todas essas bases do conhecimento psicológico. Então, ela vai dizer ali, elas vão dizer, né, que a escola de Vygotsky, então, vai partir dos preceitos do método marxiano, e aí a gente vai ter, a partir, né, dessa escola de Vygotsky, uma apreensão dos fenômenos em sua processualidade e totalidade, isto é, como síntese de múltiplas determinações instituídas no transcurso histórico. Então, a gente vai partir desse pressuposto para entender, né, como que os fenômenos psicológicos eles se formam. E nisso, né, como que tudo isso vai se formar e transformar no esteio das contradições engendradas na relação entre o ser humano e a natureza. Nessa perspectiva, a representação do real no pensamento não se limita à captação da realidade, ou seja, né, a gente não vai só captar sensorialmente a realidade, e as questões fenomênicas, ou seja, mais imediatas da realidade. Vai demandar que a gente busque produzir um conhecimento e uma intervenção, né, do psicólogo também, que supere a representação sensível, pela mediação das abstrações do pensamento. Então, aqui elas já estão trazendo uma noção do movimento do método, né, do concreto sensível ou concreto real, que precisa de um momento de isolamento, do momento de abstração da realidade, né? E pensar essa realidade de uma forma mais conceitual, a ponto de você voltar, né, para um concreto pensado. Então, é esse o movimento, né, que elas já estão apontando como um movimento do materialismo histórico dialético, e é um movimento do qual vai descender essa lógica de compreensão, né, essa dialética entre aquilo que é singular, universal, mediado pela particularidade, tá? Bom, daqui, gente, acho muito importante pontuar aquele parágrafo aqui, que está na segunda coluna, que é esse igualmente. Vygotsky defendeu que a característica fundante de qualquer explicação científica é exatamente a superação de procedimentos descritivos, como a gente tem, né, na psicologia a rodo, enfim,
fundante de qualquer explicação científica é exatamente a superação de procedimentos descritivos, fenomênicos, com vista à descoberta das relações e dos nexos dinâmicos causais, que é esse ir à essência, entender, né, o que está por trás daquele fenômeno que chega para a gente intervir. E que vai sustentar a existência objetiva desses fenômenos. Afirmou superioridade na análise genotípica, ou seja, né, de ir para a origem das questões, que busca a origem do fenômeno, em relação à análise fenotípica, que vai analisar as manifestações externas, aparentes, mais imediatas, e que a gente pode resolver, às vezes, a curto, médio prazo, mas que não muda a essência, tá, da questão, não muda a essência da relação, não produz um processo real de autoconhecimento, de autonomia, né, e de autodomínio da conduta. Tá? Então, ficar preso a essas manifestações externas mais imediatas vai também limitar o grau de desenvolvimento e de atuação nossa, né? Pensando já, trazendo bem para a psicologia, nas nossas intervenções. Daqui, gente, vocês querem pontuar mais alguma coisa? Acho que da introdução, o que eu tinha pensado, né, da gente discutir eram esses pontos, né, e já puxar bem para essa crítica, então, né, que o Vygotsky traz sobre a psicologia geral, a psicologia tradicional, que assim, elas não falam aqui agora, mas vão falar lá na frente, e essa necessidade, né, de ir para além daquilo que só aparece como um dado experiencial, um dado imediato na realidade. Aí, ali na próxima página, no item Explorando os conceitos de singularidade e universalidade, eu pensei em trazer, na verdade, né, de tentar ir trazendo com vocês exemplos sobre algumas coisas. Mas uma coisa que é muito importante a gente pensar é que, para a gente falar em dialética singular, particular e universal, às vezes vocês não vão conseguir fazer um espelho com a realidade do tipo, isso é o singular, e isso é o particular, isso é o universal. Por quê? Como a realidade é dinâmica, vai depender do teu foco, do teu objeto de análise. Então, vamos dizer que, né, ali elas trazem um exemplo que eu acho que é um exemplo interessante, depois da gente explorar um pouco, mas que é da Maria, né? Deixa eu só... Para mim, está na página 368, Pamela, esse exemplo da Maria. Eu acho que eu vou puxar esse exemplo para a gente tentar deixar algumas coisas um pouco mais concretas. Eu acho que a paginação está um pouquinho diferente. É nesse item a análise da particularidade como condição para a compreensão concreta dos fenômenos. É um item antes desse. Ali. É nessa página outra ali mesmo. Pensemos da direita. Isso. Eu acho que fica um pouquinho mais fácil de entender,
mas vocês vão ver como não dá para a gente fazer uma correlação mecânica, né, entre o que é o universal, o que é o singular, o que é o particular. Por quê? Porque depende de como a gente está analisando aquele fenômeno, né, ou qual é o nosso objeto de estudo. Mas as autoras vão dar esse exemplo aqui. Pensemos em um indivíduo qualquer, a quem chamaremos de Maria. Maria é um indivíduo singular. Então, né, nesse exemplo, né, como objeto de análise, Maria, a gente está pegando a Maria como, né, um indivíduo singular, como o principal aspecto ali da singularidade. Como podemos conhecê-la? O que sabemos sobre ela? Maria é um indivíduo que vive na sociedade capitalista. Nasceu em meados do século XX em um bairro de periferia. Ela não possui meios de produção. Por essa razão, precisa vender sua força de trabalho como forma de garantir sua subsistência. Maria é, portanto, um indivíduo da classe trabalhadora. Então, a gente tem a Maria, né, como um indivíduo singular, que está permeada de diversas particularidades, né? A relação dela com o gênero humano, com a sociedade, vai ser determinada a partir de todas essas coisas aqui, né, que as autoras colocaram. Então, elas continuam ali. Não há dúvida de que Maria é um indivíduo único e irrepetível. Não existe no mundo outro indivíduo exatamente igual a ela. Mas sua condição de membro da classe trabalhadora é uma particularidade que condiciona a sua existência singular. Eu só vou terminar, Verena, daí eu te deixo falar, tá? E impõe a ela condições semelhantes a muitos outros indivíduos também pertencentes à classe trabalhadora. Essa particularidade é a especificação de uma universalidade. Qual universalidade? O fato de que Maria vive na sociedade capitalista. Podemos entender a sociedade capitalista como um todo, no qual estão presentes tendências gerais ou universais que agem sobre as partes singulares que o compõem, isto é, que compõem determinações sobre a vida dos indivíduos que nela vive, entre eles Maria. E aí eu vou propor da gente fazer um exercício assim, de pensar o que as questões, né, de singularidade, particularidade, universalidade a partir disso, e voltar no texto já tendo em mente esse exemplo da Maria, tá? Mas vou deixar a Verena falar. Pode falar, Verena. Na verdade, eu estava com um pouquinho de dúvida de entender esse termo particular, mas agora entendi que ele se refere à particularidade, né? Não como no sentido singular mesmo, sabe? Uma coisa que é só minha. Mas agora entendi, é de particularidade. Isso, Então, aqui na dialética singular, particular, universal, a gente vai ter, né, o singular como algo único e irrepetível, né? Deixa eu até pegar aqui nas minhas anotações, que eu acho que fica um pouco mais fácil. Então, vai ser esse fenômeno, né, essa coisa que existe de uma forma única e irrepetível, né, e que é singular, que, né, ele é aquilo, né? Então, Verena é uma coisa, é um ser único e irrepetível no mundo, na história da humanidade, né? Patrícia, Pamela, Luísa, as que eu estou vendo aqui também. Então, a gente vai ter, né, o singular como essa coisa que é única. Mas a gente não é único e existe isoladão do mundo e de todas as relações humanas, né? Como eu disse, a gente é único, mas a gente é um ser social que vai sendo sociabilizado, né? Desde que a gente nasce e que a gente vai se apropriando e se desenvolvendo no mundo, né? De uma forma única. A gente vai, a partir desses recortes de coisas que a gente vai se apropriando e de como a gente se apropria e com que qualidade também que a gente se apropria, a gente vai formando a nossa personalidade que é única. Mas essas coisas que estão disponíveis para eu me apropriar
e a forma como elas estão disponíveis para eu me apropriar são mediadas pela particularidade. Então, a particularidade são essas determinações que vão mediar a minha relação com a universalidade. Então, vamos dizer que a gente tem o singular como algo que é, né, um fenômeno irrepetível, pensando aqui a Maria, tá? Na relação dela com o gênero humano, com a sociedade. Vamos pensar aqui na sociedade como esse universal. Mas essa sociedade, ela também não é universal, isoladona do mundo, né? É um universal temporalizado, historicizado. Então, é a Maria que está na sociedade. Que sociedade é essa coisa universal que vai criar essas particularidades que vão determinar, né, o desenvolvimento dela? Essa sociedade aqui é a sociedade capitalista, contemporânea, tarará, tarará, tá? Então, essa universalidade, ela também se movimenta, tá? E aí, a gente vai ter, né, as mediações no desenvolvimento ali da Marie, né? E todas esse lugar, sabe, que ela ocupa no mundo, como essas relações de particularidade, como mediação, tá? Deu para entender, gente? Porque, assim, se eu fosse explicando para vocês, talvez sem um exemplo, acho que ia ficar muito abstrato para um sábado à tarde, fim de semestre. Então, né, mas vão me dizendo se está dando para entender ou se está ficando muito superficial. Eu achei esse exemplo bem bom, assim, bem concreto. E aí eu acho que tem elementos essenciais também, né? Que inclusive um deles elas trazem aqui, que é a questão da Maria ser uma mulher, então tem a questão de gênero, que vai ser uma determinação estruturante também, né? De uma particularidade estruturante quando a gente olha para Maria e analisa ela como ser singular. E também eu acho que, né, daria para pensar aqui em questões de cor, né? A Maria ela é negra, a Maria ela é branca, porque isso é também uma determinação, uma particularidade essencial para a gente pensar, né, nas singularidades, porque isso também acaba estruturando relações, né, que a pessoa vai ter disponíveis ali, se apropriar ao longo da vida, ainda mais numa sociedade como o Brasil, né, que ainda tem uma base, enfim, né, que é estrutural uma base bastante escravista, né? Bom, e aí, então, vamos voltar. Agora que a gente leu o exemplo, a gente vai voltar na explicação dos conceitos, deixando a Pamela bem doida. Aí, na exploração dos conceitos de singularidade. Pensar nos conceitos, lembrando do exemplo da Maria, tá? Mas sabendo que o exemplo da Maria é um exemplo e esse é um objeto possível de análise, beleza? Só como, assim, para vocês pensarem, se eu for analisar a psicologia social brasileira e tomar essa psicologia como um objeto singular da minha análise, vejam como muda toda a estrutura do que é particular e quais as relações de universalidade para eu analisar esse objeto, tá? Então, nas pesquisas que vocês forem fazer, pesquisas acadêmicas e tal, vocês precisam também fazer, né, esse exercício de pensar a singularidade do objeto e as relações de particularidade, né, que envolvem esse objeto de pesquisa. E aí isso vai mudando, né, a forma como a gente vai analisar dialeticamente, analisar, né, metodologicamente
esse objeto, tá bom? Mas, enfim, vamos voltar aqui na questão dos conceitos de singularidade e universalidade. Nessa parte, as autoras vão focar bastante no movimento do método, né? no concreto real ou concreto sensível, abstração e concreto pensado, falando da criação de uma tensão na nossa existência humana, né? A gente vai ter sempre uma tensão entre singular e universal, porque aquilo que é único, o indivíduo que é aquele, né, irrepetível, ou um fenômeno qualquer da humanidade, né, que seja único e irrepetível, ele vai ser algo que vai estar sempre em relação com uma universalidade. E essa relação, ela vai sempre trazer uma tensão, tá? É isso que elas vão falar aqui, mas vamos entender, né, mais a fundo o porquê que elas acham importante falar isso. Bom, aqui, já de início, ali no primeiro parágrafo também, a gente já vai ter uma repetição daquilo que eu comentei, né? Então, quando entramos em contato com um fenômeno empírico, trata-se de uma ocorrência singular, única e irrepetível. Aqui ele está falando de singularidade, meio que sim e não, tá? Quando a gente vai viver nas nossas experiências, né? Coisas, a gente experimenta sensações, sentimentos, coisas assim, e essa experiência em si, ela começa e acaba naquele momento no tempo. A não ser aí que alguém faça umas viagens no tempo, eu não sei, mas, a princípio, né, uma experiência X, ela começa e termina, e ela se encerra em si mesma, e ela é única e repetível no tempo, como aquela experiência. A gente pode replicar, reproduzir experiências no âmbito da academia, a gente replica coisas, mas nunca é a mesma experiência. Lembrem lá do Heráclito, né, que ele fala que o mesmo ser não entra no mesmo rio duas vezes, né, porque a água lá correu, a pessoa já não é mais a mesma, o rio já não é mais o mesmo. Então, aqui vale essa lógica também, né? De que, por mais que a gente tente reproduzir coisas, uma coisa que acontece num dado momento, ela é única e ela é irrepetível, porque ela aconteceu e ponto. Então, o Lukács vai dizer que é óbvio que em nossas relações diretas com a realidade, tropeçamos sempre, né? A gente sempre vai tropeçar numa relação com a singularidade, com essas coisas que são únicas, com essas coisas que são irrepetíveis, né? De modo imediato, não nos enfrentamos senão com a singularidade. Na vida mais imediata, a gente vai sempre esbarrar, né, com essas relações que são singulares. Tudo que nos oferece o mundo externo, com certeza, como certeza sensível, é imediatamente sempre algo singular. Deixa eu pôr meu óculos que eu já estou lendo tudo errado. Ou uma conexão única de singularidades. É sempre isto singular. Um aqui e agora singular. Né? Então, a gente vai, na nossa vivência cotidiana, esbarrar nessas coisas que são singulares. E entendam, assim, né, que como na nossa experiência cotidiana a gente vive essas experiências singulares, numa produção científica ou de conhecimento que não está comprometida com esse ir para além da imediaticidade, a gente cria relações muito pautadas no individualismo, né? Por quê? Porque como extrato da realidade, eu tiro que as relações são assim, né? Então, a gente acaba ficando também muito pautado no individualismo e no imediatismo das relações. Pode falar, Verena. Agora eu tô na dúvida se eu entendi mesmo, sabe, o conceito de singularidade. Essa frase, de modo imediato, não nos enfrentamos, senão com a singularidade. Não sei se eu consegui entender muito bem, assim.
eu não sei, talvez se a gente consiga alocar um exemplo mais concreto disso. De modo imediato, não nos enfrentamos senão com a singularidade. Deixa eu tentar elaborar melhor. Que exemplo você acha da vida cotidiana que pode mostrar que não é porque você já está tentando fazer uma. Você já está olhando para a realidade, Verena, de uma forma que não é só singular. Você já está pensando a realidade por meio de particularidades, né? A partir do método materialista histórico dialético. Então, mas quando a gente. Vamos pensar numa coisa desavisada, assim. Quando a gente vive uma coisa que parece que só você vive aquilo, né? Ou é um exemplo esdrúxulo, tá? Mas coisas assim que, nossa, não, isso daqui, essa experiência aqui, é uma coisa que não tem lógica na realidade. Tá. Ou, tipo um sonho, por exemplo. Um sonho. Pode ser. Mas ele está falando aqui de coisas que acontecem com a gente, né? No dia a dia. E que parece que aquilo é único, entende? Mas olhando... Pode falar. Só faz parte da minha vivência? Sim, Vamos pensar ali na Maria. Vamos dizer que a Maria tem um filho. O filho da Maria é o Diego. E aí, a Maria tem uma relação X com o filho dela. E todos os dias ela faz determinadas coisas, né, para ele, enfim. E essa relação deles vai se reproduzindo assim. Aquilo é único pensando na relação deles, né? Aquilo pode ser único no universo. Ela pode ter uma forma muito única de ser mãe para o Diego. E essa relação ela é irrepetível na realidade, né? E aí, pensando só na singularidade, a gente vai ver que, se você olha imediatamente para essa relação dela com o Diego, talvez o que você veja é só essa coisa de que aquilo é irrepetível, entende? Então, eu vou ver aquilo como algo que é irrepetível. Mas, quando você coloca aquilo em perspectiva, você vai ver que... Por que ela é mãe de uma determinada forma? Existe um papel social que diz que a mãe deve cuidar, que não sei o que lá. Então, ela está em relação com a universalidade, com aquilo que a sociedade também espera dela, entende? E isso vai gerar uma tensão entre aquilo que é o singular e aquilo que é o universal, né? Por conta dessa relação de que a singularidade, ela é irrepetível, mas ela também é formada por esse gênero, né? Essas relações genéricas que são construídas socialmente. Mas então, como que é singular? É isso que não tô conseguindo entender, sabe? Por mais que seja permeada por aquelas particularidades, como que ela continua sendo singular? Me parece quase que o singular não existe. Eu sei que é esdrúxulo falar isso, mas mesmo na relação da Maria com o Diego, por exemplo, a forma de... sabe? É porque ele não existe sozinho, ele existe só como relação singular, particular, universal, entende? Tá. Então, na vida concreta, Patrícia, eu não sei se vocês conhecem mais alguma Patrícia exatamente igual eu, que fez exatamente as mesmas coisas que eu, e que sei lá, outra Patrícia, que é professora da PUC-PR, e que fala umas groselhas na aula, e que isso, que aquilo, que aquele outro. Não, porque eu, enquanto existência Patrícia, sou um ser singular. Mas se a gente pega algumas relações particulares, né? Então estou falando de uma mulher que é professora no sul do país, que é branca, que é isso, que é aquilo, você poderia pensar num número enorme de pessoas, né?
Mas eu, enquanto pessoa X, que tem a família que eu tenho e as relações que eu tenho e que trabalho onde eu tenho e tal, isso sou eu. Isso é o que eu sou singularmente. Mas eu não sou singularmente deslocada, né? Destacada das relações sociais em que eu estou inserida. Você entende isso? Então, o singular é aquilo que existe. Tipo, essa garrafa, ela existe, ela é uma garrafa singular, mas ela só existe porque existe historicamente uma ideia de garrafa, uma necessidade de garrafa, entende? Então, o singular é aquilo que a coisa é. Isso aqui é uma garrafa, ela é singular, mas ela também tem embutida nela todas as relações sociais, históricas e de desenvolvimento de produção que fizeram possível ela existir enquanto a garrafa singular, que é a minha garrafa. Entende? Entendi. Não tem como separar o singular da universalidade, né? Basicamente, Não. um não existe sem o outro. Tá. Só didaticamente. Por isso que eu achei melhor trazer o exemplo da Maria. Porque a Maria ali, ela é a Maria. Ela é uma pessoa que existe de carne e osso. Só a Maria chora assistindo filme igual a Maria chora assistindo filme. Só ela sente dor do jeito que ela sente dor. Só ela ama o filho dela, o Diego, da forma como ela ama o filho dela, o Diego. Por mais que a gente tenha relações de universalidade, particularidades que determinam como a gente vai sentir as coisas, como, né, a gente é formado nessas coisas. Mas o que a nossa carne sente, só a nossa carne sente, entende? No sentido de singularidade. Ficou um pouco mais palatável? Sim. Tá mais tranquilo agora. Obrigada. Mas é difícil pra caramba. Eu acho que eu estava tentando entender cada um deles separadamente, né? E aí é que vem. Não dá para entender separadamente, né? Tanto que elas vão colocar exatamente isso, né? Ali no final, assim, de que a gente só vai compreender, né, os fenômenos olhando, né, para a relação particular, singular, universal, tá? Então, eu vou andar um pouquinho mais rápido, porque eu acho que ali quando a gente entra na particularidade como mediação, fica um pouco mais nítido essas questões. Daqui, dessa questão dos conceitos de singularidade e universalidade, o que eu queria trazer para vocês? Que a singularidade em si mesma, ela vai estar ali no plano, né, da aparência do fenômeno. Então, assim, a singularidade é aquilo que a gente capta de imediato, tá? Aquilo que a gente vai captar muitas vezes na aparência do fenômeno. E quando a gente vai em direção à concreticidade desse fenômeno, pelo método materialista histórico dialético, então eu vou captar nesse concreto sensível, eu vou captar essas relações que são imediatas da realidade. Daí eu vou buscar entender a fundo como isso acontece, eu chego, né, numa síntese que pode ser qualitativamente superior. E daí ele dá o exemplo do Newton ali, da maçã lá mais para frente, que eu acho que ajuda a gente a entender um pouquinho. Deixa eu ver onde que está aqui. Ali. É aí mesmo, só um pouquinho mais para cima. Ó, as leis gerais que determinam e vão, né, também regular a existência ali do mundo objetivo, elas regem o desenvolvimento dos fenômenos e elas não vão se apresentar imediatamente para a nossa percepção. Lembremos-nos da lendária situação da queda de uma maçã que inspirou Isaac Newton a investigar a lei gravitacional em 1687. A observação da queda de um fruto de uma macieira despertou em Newton a seguinte dúvida: por que a maçã cai sempre perpendicularmente ao solo? Então, ele captou uma coisa que é singular, né? Assim, olha,
a maçã ela sempre cai perpendicularmente ao solo. E aqui, para a lei geral, não importa se a maçã caiu na cabeça dele e doeu, entende? Pode ter acontecido isso, né? Isso é um dado sensível e imediato ali daquela experiência específica, da singularidade dessa experiência. Mas, quando ele se pergunta por que a maçã cai sempre perpendicularmente ao solo, ele já está fazendo um exercício de abstrair essa singularidade, de abstrair essa coisa imediata. Essa ocorrência singular do fenômeno, observada por ele, se explica justamente pela lei da gravitação universal, que não se mostra a nossa captação sensível imediata do real. Tal lei explica não somente essa ocorrência singular, mas todo o conjunto de fenômenos. Então, ela vai dar conta de uma universalidade de fenômenos que caem perpendicularmente ao chão, né? Então, é por isso que nesse processo a gente tem, né, um movimento de partir do concreto sensível, abstrair essa realidade e voltar para um concreto pensado, trazendo as leis essenciais que fazem com que aquele evento singular exista. Só que quando eu já tenho uma lei geral que explica aquele fenômeno singular, a nossa vivência daquele fenômeno singular vai mudar, né? Por quê? Porque eu já vou saber o porquê aquilo existe, porque aquilo acontece. E isso, né, faz com que eu possa partir de um patamar diferente para pensar naquele fenômeno e avançar em termos de conhecimento, né? Então, o concreto, ele só pode ser aprendido pelo pensamento, né? Então, a gravidade como algo que é das relações concretas, né, da existência, enfim, no planeta Terra, que é esférico, o concreto só pode ser aprendido pelo pensamento como resultado de um processo de análise que vai superar a dimensão singular do fenômeno. O concreto, ele é, portanto, o ponto de chegada, né? A gente sai de um concreto sensível, abstrai, analisa a essência, vai para a origem daquelas coisas e volta para um concreto pensado, né? E eu penso muito na clínica, na psicologia histórico-cultural também, pensando nesse movimento, né, que a pessoa faz na clínica, individual ou coletiva, né, de se colocar ali como um objeto de abstração também, colocar as suas relações de particularidade, seus determinantes, né, como objeto de análise para, né, se entender no seio das relações sociais com uma outra qualidade. E aí, por conta do singular ser muito singular, né? Da maçã ser a maçã que caiu ali. Aquela maçã que caiu na cabeça do Newton, sei lá se caiu na cabeça, né? Mas enfim. Ela é uma maçã que existe na vida, né? E a gravidade é uma outra coisa. Então, essa relação do singular com aquilo que é, né, uma relação que faz a maçã cair de uma determinada forma, num determinado planeta e tal, essa relação entre singular e universal é sempre uma relação de tensão. Por quê, gente? Porque ali na página 365, um pouquinho mais, na página de baixo dessa daí, ali na parte que ele fala pelo exposto, é na de cima, então, Pamela. Isso. Pelo exposto, depreende-se que nenhum fenômeno se expressa apenas em sua singularidade ou universalidade,
Como esclarece o Lukács, singular e universal não constituem pontos de vista sobre o objeto. Então, não tem um ponto de vista que é do todo e um ponto de vista que é daquilo que é singular e individual. Existe intervinculação e interdependência da forma singular do fenômeno e sua forma universal, que é aquilo, Verena, que a gente estava conversando. Existe uma interdependência, o universal só existe porque ele é composto por singularidades. E ele é uma abstração, uma generalização de todas essas singularidades possíveis. E a singularidade, ela vai sendo formada dentro dessas relações universais que já estão prontas, né? Quando algo que é singular acontece, beleza? É claro que quando a gente vai conversar sobre criatividade, a gente fala, tá, mas e quando eu vou criar algo novo? Que vai compor relações novas, que vai criar, né? Que vai ser algo novo. Esse algo novo, ele também sempre é criado a partir de coisas que já existem antes dele, né? Eu não posso criar lá um gerbs. O que é isso? Sei lá, uma coisa que, né? Algo que não tem como a gente criar algo a partir de coisas que não existem em lugar nenhum. A gente sempre parte de uma série de coisas e cria algo novo como uma síntese dessas coisas que já existem, né? Então, ali, singular e universal vão coexistir no fenômeno, vão se articular e vão se determinar reciprocamente. São os polos opostos da unidade dialética que dão vida ao fenômeno. Então, é essa tensão entre singular e universal que vai dar vida para esse fenômeno, né? Enquanto algo que existe. Existe entre singular e universal, então, essa tensão dialética. E essa tensão dialética, ela vai ser movimentada por relações de particularidade. E aí, eu queria ver com vocês se vocês querem tirar uns 5, 10 minutinhos, como a Pamela tinha proposto, e daí a gente entra nessa parte mais final da particularidade como mediação, tá? Que eu acho que daí aqui tudo vai fazer sentido. Como que vocês estão? Eu não estou acompanhando o tempo. Acho que iria mais uns 20 minutos. Se a gente tirar um tempinho, daí iria mais uma meia hora. Eu acho que seria bom fazer uma pausa de uns 5, 4h23, não dava para ser até 4h30, no real, eu acho. O que vocês acham? Como que tá? A gente vai entrar a lista de presença agora? Então, como tá em poucas pessoas, na verdade, eu tô fazendo controle já pelo nome e hoje não vai ter. Ah, tá. Obrigada. Bom, então vamos. A gente começou um pouco depois, né, Pamela? Uhum. Acho que deu uma horinha mais ou menos até agora. Bom, só então, né, para a gente caminhar para a finalização, tudo isso que a gente viu é essencial para vocês entenderem, né, que aquilo que é singular na sua relação com aquilo que é universal, né, então, o singular como aquilo que é, então, irrepetível, e o universal como as relações dinâmico-causais que são subjacentes ali àquele fenômeno, né, a realidade, ou seja, a universalidade como aquilo que vai ter todas as relações possíveis para que aquele fenômeno singular, que é irrepetível, aconteça. Para entender como o singular e o universal, né, são interdependentes um do outro, a gente precisa entender que o fenômeno singular e o universal vão estar sempre sendo mediados por relações de particularidade. E aí,
A particularidade, então, ela vai trazer, né, essa dimensão lógica da categoria de mediação. E aí, só para comentar, Verena, que eu lembrei de você, vou até escrever ali. Só um pouquinho. E da tua pesquisa, né, da questão do funcionamento psíquico particular do ser humano na sociedade capitalista. Então, pensando na Maria lá, né, o funcionamento específico do psiquismo dela, né, na nossa sociedade vai ser tomado como uma expressão de uma natureza universal. Então, a gente vai partir também de uma noção universal de como é viver na sociedade capitalista, né, quando a gente vai olhar para uma coisa individual, mas ao mesmo tempo a gente vai dar espaço para que aquela pessoa, para que aquilo que é individual possa vir à tona, né, possa acontecer. Daí, as autoras vão dizer que as crises advindas dos obstáculos sociais enfrentados, por exemplo, pelos adolescentes, são tomadas como características próprias às idades, né? A idade da adolescência, dentre outros equívocos. Então, às vezes, a gente traz para o adolescente, a gente já olha para um adolescente que é um sujeito singular, pensando que ele vai estar na puberdade, que vai ser rebelde, que vai ser isso, já olha para a crise da adolescência antes de olhar para aquele sujeito singular. Então, antes de também, né, partir de uma noção universal que a gente tem sobre os fenômenos e já reduzir aquele indivíduo àquilo que a gente sabe que compõe a universalidade das relações, e às vezes de relações alienadas, inclusive, a gente precisa deixar a singularidade se mostrar, para daí a gente entender as relações de particularidade em que aquele sujeito está inserido. Então, no adolescente, né, a gente sabe como a adolescência funciona, o que ela é na nossa sociedade, mas um adolescente em específico, ele vai ter seus dramas específicos e possibilidades, limites e potencialidades específicos também. E a gente precisa deixar essas particularidades aparecerem, né, para que a gente possa atuar, para que a gente... Tá? Daí eu lembrei da tua pesquisa lá, Verena. Isso no processo psicoterapêutico, né? Não assim de análise da sociedade, né? Isso, no processo psicoterapêutico, educativo, né? Pensando no adolescente, no lidar com o adolescente de modo geral, né? E na psicoterapia, talvez mais especificamente. Mas então, essa relação, né, que a gente vai ter da mediação da particularidade vai permitir a gente compreender como que se dá a concretização da universalidade na singularidade. Esse ponto tem essa síntese. Então, quando a gente olha para a particularidade, então a Maria, ela é da classe trabalhadora, ela acorda às X horas da manhã para ir trabalhar, ela trabalha longe da casa dela, ela volta a tal horário, ela gosta de comer XYZ, ela tem esse tipo de situação de lazer ou não tem lazer nenhum. Quando a gente olha para essas particularidades, que a gente vai conseguir olhar e dar uma concreticidade, né, para aquele fenômeno. Então, a gente vai conseguir entender, né, essa tensão entre universalidade e singularidade de forma mais específica, né, a partir do método materialista histórico dialético. Dessa parte, gente, tem alguns pontos que eu levantei, mas enfim, né, eu acho que a gente foi lendo lá, a gente leu o exemplo da Maria, e aí com isso a gente também pode passar um pouquinho mais rápido, mas eu queria saber se vocês têm dúvidas em alguma parte específica aqui, porque todos os parágrafos são bastante carregados de conceito e
E como a gente acabou vendo, né, o texto praticamente todo hoje, acaba que o tempo nos trai um pouquinho. Então, queria saber se vocês têm dúvidas de trechos específicos relacionados a essa noção da particularidade como mediação entre universalidade e singularidade. Tá. Então, eu vou propor só da gente ler a síntese, né, que elas fazem ali sobre esse ponto, e daí trazer algumas relações, né, que elas também passam um pouco por cima de algumas relações sobre a questão da psicologia, ok? Então, as autoras vão dizer que tal compreensão é importante, uma vez que o homem universal é em si uma abstração. Então, a gente não vai ter um ser humano que dá conta, né, de todas as coisas que já foram produzidas pela humanidade, né, ao longo da história como um todo. Da mesma forma, a singularidade, ela também é uma abstração. Não existe um homem singular, mas o homem singular, particular, universal, como a gente conversou ali, né? Por isso, a singularidade só pode ser compreendida no desvelar de suas conexões com o particular, ou com essas determinações, né? Com essas mediações que estão embutidas nas relações que a gente está inserido. Então, né, por desvelar as conexões com o particular e o universal. Se em cada ente singular estão contidos o particular e o universal, a compreensão da singularidade é tão mais objetiva quanto mais se capte as mediações particulares com a universalidade. Então, essa é a síntese que elas trazem para a gente sobre toda essa relação, tá na página 367, tá? Importante depois vocês tentarem resgatar isso. E é só aí que as autoras trazem o exemplo, né, da Maria, e elas fecham essa questão do exemplo ali da Maria, falando que quando conhecemos na singularidade da existência de um indivíduo ou fenômeno, traços compartilhados por outras existências ou por fatos singulares, trabalhamos no âmbito do particular. Podemos dizer que elevamos a singularidade a uma universalidade que é mediada, ao mesmo tempo que conferimos à universalidade um grau de concreção singular. Então, a gente precisa fazer sempre esse lambuzar, né? Quando a gente olha para as mediações, quando a gente olha para as particularidades, a gente vai dar uma concretude para aquilo que é o universal, né? Para o polo universal, e a gente também vai trazer as relações universais que estão embutidas na existência singular daquele fenômeno, daquele sujeito. No âmbito da psicologia, então, essa questão toda, né, da dialética singular, particular e universal, já está embutida desde a crítica que o Vygotsky faz lá, né, no texto O Significado Histórico da Crise da Psicologia, em 1927. Então, o Vygotsky se coloca contra, né, as práticas que são limitadas à análise da singularidade sempre à essência dos fenômenos, que acaba naturalizando e criando uma universalização de fenômenos isolados da particularidade. Então, quando a gente olhou ali para Maria, a gente pensou em várias coisas que vão para a essência de quem ela é. Classe social é uma delas, né? E aí, quando a gente vai e fica circunscrito à análise
da singularidade de uma forma mais imediata, né, que a gente não vai para além daquilo que está diante dos nossos olhos, dos nossos aparatos sensíveis, a gente acaba naturalizando, né, alguns determinantes só, e não olhando para a totalidade e para a processualidade da existência daquele fenômeno. E o Vygotsky vai dizer que muitas abordagens psicológicas, né, acabam hiperdimensionando alguns determinantes apenas, tá? E não indo para uma análise mais geral, né? Para uma análise mais genética mesmo daquele fenômeno. Eu acho bem importante, quando vocês forem ler esse texto, né, para o povo que comentou aí que não conseguiu ler, prestar atenção no conceito de mediação que elas trazem, né, que elas desenvolvem, porque isso é bem importante mesmo, para não entender mediação como um meio termo, ou como uma ligação do singular com o universal. Não é isso, tá? A mediação, ela vai ser uma categoria dialética, né, que vai possibilitar que a gente possa superar aquilo que é imediato, né? Ela vai possibilitar que a gente possa ir para além das relações que são só dadas imediatamente. Miriam, quer falar? Deixa eu só coisar aqui que eu não estou vendo o horário, eu não sei que horas são. 5 minutinhos a gente conclui, tá? Então, gente, a mediação, ela não é essa ponte, ela vai ser uma atividade, ela é algo organizado, ela é algo processual, ela é algo simbólico, é uma coisa que vai possibilitar que o sistema de generalidade se desenvolva, tá? Ela vai transformar as coisas, ela não vai só ligar coisas, ela não vai só ser um meio termo ali, né? Ela não, como, por exemplo, dizem que o professor ele é um mediador, facilitador, ele auxilia. Não, é transformar, é determinante. Tá? Então, é importante vocês darem uma atenção para esse conceito, porque ele é bem importante ali. E aí, a gente vem para as considerações finais, né, para a questão aqui, em que elas trazem, né, algumas questões importantes para a psicologia. Elas ali, né, na parte da psicologia, elas trazem essa crítica que o Vygotsky tem à psicologia tradicional, né, de modo mais geral, e como a gente tem que olhar para essa relação individualidade, particularidade, né, sempre relacionando com o universal e o singular, sem se perder nesses polos. Então, às vezes, na ciência, né, e na psicologia, uma delas, a gente se perde em algum desses polos, e na psicologia a gente se perdeu por muito tempo naquilo que é só singular. A gente não pode perder de dimensão, né, essa característica da existência humana como singular, particular, universal. E aí, como um caminho, né, elas vão deixar ali para a gente na última página, na 370 para 371, que para que se possa aprender o indivíduo em sua concretude, como concreto pensado, tá, gente? Como base para a atuação profissional do psicólogo, é preciso enxergar para além da singularidade imediata, captando as determinações particulares e universais que condicionam a condição particular do indivíduo, sabendo que, né, particularidade não é uma coisa que, assim, existe, sempre vai ser assim, sempre será, a gente não pode naturalizar essas relações particulares,
E a sociedade, né, aquilo que é universal, a totalidade também não. Analisando como sua singularidade se constrói na relação com a genericidade, ou seja, com tudo aquilo que foi produzido, né, em termos de conhecimento, de instrumento, de signo, pelo ser humano ao longo da história. Isso é condição para uma atuação profissional crítica, ou seja, que vá à gênese dos fenômenos, né, que tenha como horizonte a humanização do ser humano, né, e não como algo que se contrapõe a uma formação alienada da personalidade, tá? Bom, são esses os pontos que eu tinha destacado, tem alguns outros ali que eu deixei indicado para vocês darem uma olhada, né, que é sobre o conceito de mediação. Sobre esse último ponto, né, que eu queria puxar uma discussão disso, se a gente tivesse tempo, mas eu acho que fica aí para a gente refletir essa necessidade, né, de uma prática transformadora e crítica, né, nossa, enquanto psicólogo, nas diversas equipes ou nos diversos locais de atuação que a gente for estar, né? Sabendo que a gente não vai transformar tudo, né? Mas que é importante que nós, na nossa singularidade, também tenhamos esse caráter, né, mais ativo de intervenção, porque a gente pode transformar relações de particularidade, né, num processo daí coletivo, né, se mobilizar para transformar relações sociais também. Então, como eu vi que vocês estavam mais quietinhos, eu fui tocando, gente. Daí, como assim a gente não está dialogando e às vezes eu não vejo, né, um levantar ali de sobrancelha, uma coisa assim, eu fui falando, eu não sei o quanto, né? Sabe, assim, às vezes nas interações a gente só de ver a carinha já consegue mediar um pouco melhor o que a gente está usando como um recurso simbólico. Então, não sei se ficou muito abstrato ou não, né? Mas eu tentei ir explicando partes que eu acho que são importantes para a gente pensar, né, sobre o texto. E aí eu estou aberta para dúvidas, quem quiser falar. Ou a gente pode finalizar. Ah, que bom, Miriam. E é um texto super difícil. Eu acho que esse tema, sempre que eu leio, eu penso novas coisas, sabe? Então, acho que é um texto que é para ler várias vezes, em momentos diferentes da vida, voltar, né, em textos que falem sobre a dialética singular, particular e universal, porque a gente sempre vai recompondo esse modo de pensar e de analisar, né, porque é uma forma de análise da realidade, né, histórico-cultural. Então, a gente sempre vai recompondo isso no nosso sistema de conceitos, né, da nossa consciência. Sim, tem muitos conceitos, por isso que a gente tinha dividido eles em 2 encontros também, né? Que ele é pesadão. Bom, gente, alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou só fazer o comentário de que eu acho que foi bem bom mesmo ter compartilhado na tela. Acho que foi uma boa forma de quem não leu poder acompanhar, assim. Compartilho da mesma opinião que a Miriam.
no primeiro encontro a gente tinha feito assim também, tinha funcionado, né, Pamela? Acho que dá para manter isso, se for manter tudo online e tal, assim, é importante no ano que vem manter assim. Ah, que bom, Anne. Gente, já que vocês falaram da metodologia, já que ninguém fez nenhum comentário, eu vou aproveitar para já dar alguns comentários também. Que esse foi nosso último encontro desse ano. Ano que vem a gente vai continuar, mas aí a gente ainda vai ver a programação, aí a gente vai mandar um formulário para vocês sobre se tem algum tema que vocês querem, ou isso também, né? O que vocês acharam que funcionou, o que vocês acharam que não funcionou, para a gente ver o que manter, o que não manter. Como eu tinha falado, a lista de presença hoje eu acompanhei por aqui mesmo, então não vai ter. E aí, para quem está vendo pela gravação, ou para quem não vem em alguns encontros, pode mandar aquele texto que a gente tinha comentado de cada encontro, a gente deixou até dia 15 de dezembro, vocês podem mandar em qualquer um dos outros encontros, se vocês quiserem que contabilize o certificado. Todos os encontros estão gravados, estão lá no nosso canal do YouTube. É só vocês verem lá e aí vocês podem mandar para mim ou para o Antônio a resenha. E aí, não sei se alguém vai comentar mais alguma coisa, mas mais uma vez eu queria agradecer muito a Patrícia. Parece... Porque não parecia que a gente real ia conseguir, né, concretizar o grupo de estudos, e aí agora a gente está no final do primeiro semestre dele, e eu acho que foram discussões riquíssimas que a gente teve nesses 6 encontros, então eu acho que para a PUC, né, para o CA em si foi algo muito importante, foi algo muito rico e a gente está muito feliz que isso esteja acontecendo, né, que a gente esteja finalizando esse primeiro ciclo e aí ano que vem a gente vai desenvolver muito mais também, então queria agradecer muito a Patrícia por ter entrado nessa com a gente, né, e tá colaborando muito, né? Literalmente sem você a gente não estaria aqui. Então eu em si também agradecemos muito pela parceria. Ah, que lindo, obrigada, mas eu também não, a relação ali, né, da particularidade, eu também não conseguiria propor se vocês não tivessem tão interessados, né, se não tivessem também tomado isso seriamente e tivesse essa autogestão mesmo, né, pelos estudantes, vocês sabem que pela carga horária e tudo, eu não dou conta, então eu até pensava assim, nossa, mas eles estão tão cansados já de olhar para minha cara, e daí vamos trazer um monte de gente de fora, assim, e todo mundo super topou, foi tão legal, todo mundo também que participou falou que foi super rico, né, a discussão, então também queria agradecer vocês pela autonomia, né, que vocês tiveram e por sempre ter esse diálogo horizontal e tranquilo, né? Então, obrigada e no ano que vem a gente vai pensar junto. Quem sabe o professor Thiago também ajude a gente aí a pensar, né, e estruturar. Vai ser bem legal também. Obrigada por todo mundo que compareceu. E eu sei que fim de semestre um monte de gente me falou, olha, prof, eu vou assistir, mas eu não vou conseguir ir porque tá todo mundo ferrado, né? Então, obrigada aí para quem está assistindo e para quem participou hoje. Acho que a Miriam está com a mão levantada, né? Olá, gente. Desculpa, eu não vou poder abrir a câmera. Eu não estou bem em saúde, estou aqui de repouso, mas tentando acompanhar. Eu quero agradecer, né? Eu achei que o encontro todo, eu entrei assim, como
indicação da minha orientadora, a professora Carmen Virgínia. Eu sou orientanda do mestrado dela e estou me aproximando agora dessa temática, né, da história de Vigote. Então, assim, para mim tem sido muito novo e ela sugeriu até para mim familiarizando, né, com esse tema. Então, para mim, foi uma oportunidade muito rica e quero parabenizar a Pâmela, né? Ela está sempre atenta, o grupo foi muito bem organizado, muito cuidadoso e foi uma estrutura legal. Acho que um encontro por mês é o que a gente dá conta, com tanto tumulto de coisa que a gente tem, mas funcionou de forma muito bem organizada. Eu quero parabenizar aí os meninos que estão na frente organizando isso e dizer que eu fiquei muito feliz, né? Embora, assim, pouco participativa, mas tentando, esforçando para estar aqui. Perdi uns 2 encontros, vou tentar assistir depois para mandar o resumo. Perdi acho que o primeiro e aquele que trocou, né? Porque eu já tinha me organizado e não consegui estar depois da troca. Então, é só deixar mesmo meus agradecimentos. E hoje foi muito bom, Patrícia, né? Tanto de conhecer como escutar um texto tão difícil desse, que eu acho difícil. Tudo de bigode eu acho difícil, sendo bem sincera, né? Que é muito novo para mim, mas estou familiarizando, começando, né? Começando a me sentir assim, tentando apropriar de alguns conceitos e muito obrigada, gente. É isso que eu quero dizer para você. Você conseguiu trazer, assim, clarear algo difícil e pelo menos eu consegui ter uma noção geral, né? Claro que preciso me aprofundar mais, mas deu para ter uma noção geral. Mas só dizer muito obrigada a vocês mesmos. Bom fim de tarde. Ah, obrigada. Eu confesso que eu no modelo remoto, assim, e com pessoas que eu não conheço direito, às vezes eu me perco um pouco, porque eu fico pensando no como eu posso falar para vocês entenderem melhor, né, de onde a gente está partindo, de onde cada um está partindo, né? É um pouco difícil, assim, e é uma dificuldade que daí eu tenho, mas que bom que foi proveitoso. E para o ano que vem, eu acho que a gente poderia fazer algum levantamento também, né, Pamela, para ver se oferece de novo essa parte da metodologia, né, para o pessoal que, porventura, esteja entrando na psicologia histórico-cultural, né, para a gente conseguir mesmo difundir, mas com qualidade metodológica e conceitual, a psicologia histórico-cultural, né, que a gente tenha esse cuidado, né, com a nossa teoria. Mas legal, Miriam, obrigada pelo teu relato. E obrigada, Pamela, e parabéns. Nossa, parabéns a você, ao Centro Acadêmico. Foi incrível. Sim, é verdade. Permite que a gente possa estar junto. Na Bahia, meu Deus, que legal. Eu só queria agradecer, né, então, pelo seu comentário também, Miriam, porque, igual vocês comentaram, né, da sobrecarga, demanda, a gente, acho que isso até, né, a Patrícia, né, também, a gente tá aqui realmente porque a gente tem interesse, né, porque a gente vê que é realmente uma demanda. Então, esse feedback é muito importante, né, até para gente ter um ânimo maior, né, para continuar. Mas tudo que a gente faz, né, porque a gente vê como isso é importante, né, para realmente difundir a histórico-cultural. Então, obrigada. Mas então, gente, se ninguém tiver mais nenhum comentário, aí daí eu acho que é isso. Como eu falei, eu vou. Mesmo isso que eu já falei aqui das finalizações, eu vou mandar no grupo para quem não tá. Para a gente organizar certinho as coisas pro ano que vem, mas aí por esse ano, aí esse é o último, e aí espero ver vocês ano que vem. Vocês sempre podem rever os passados no YouTube e tal. Mas aí por hoje, se ninguém quiser falar mais nada, daí seria isso.
Então acho que é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todo mundo nesse fim de semestre, nesse fim de mês, que é ótimo. Obrigada por todo mundo que veio e também por todo mundo que tá vendo a gravação, porque também precisa disponibilizar um tempo. Então, obrigada por todo mundo que participou hoje e em todos os outros encontros do semestre também. Bom fim de ano, gente. Obrigada. E a gente se vê